Você quer vender um imóvel herdado, mas um dos herdeiros diz: eu não vou assinar. E agora? Será que uma única pessoa pode travar a venda de uma casa, de um apartamento, um terreno que pertence a vários herdeiros? Será que você é obrigado a ficar preso nesse imóvel para sempre? A resposta pode surpreender muita gente. Porque em muitos casos, o herdeiro que se recusa a vender não tem o poder de impedir essa venda eternamente. Existe uma medida chamada extinção de condomínio, que pode permitir a venda do imóvel e a divisão do valor entre os herdeiros. Mas atenção, existem situações em que a venda pode ser bloqueada, especialmente quando há direito de moradia envolvido. Então, antes de brigar com a família, vender a sua parte de qualquer valor ou desistir do imóvel, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te explicar quando é possível destravar a venda de um imóvel herdado depois do inventário. Sou o Vitor Pereira, advogado especialista em inventários, e hoje eu vou te explicar de forma simples o que é extinção de condomínio após o inventário, quando ela pode ser usada e quais são os cuidados que você precisa ter antes de entrar com esse tipo de ação. E antes da gente continuar, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar a outras pessoas que também estão passando, enfrentando esse mesmo problema que você, com inventário, com herança, com imóvel de família. Então vamos lá. Quando uma pessoa falece e deixa bens, esses bens precisam passar pelo inventário. O inventário serve para identificar os herdeiros, levantar os bens deixados pela pessoa falecida, verificar se existem dívidas, pagar impostos necessários e fazer a divisão, a partilha. A partilha é o momento em que define o que vai ficar para cada herdeiro. Só que muita gente acredita que o inventário resolve todos os problemas da família. Na prática, nem sempre é assim. Às vezes o inventário termina, mas o conflito continua, principalmente quando existe um imóvel no meio. E isso acontece muito, com muita frequência. Imagina, por exemplo, que 3 irmãos herdaram uma casa. Cada um ficou com 1/3 do imóvel. Só que essa divisão não significa que um irmão é dono da sala, o outro é dono da cozinha e o outro é dono do quarto. Não funciona assim. Na verdade, todos são donos de uma parte do imóvel inteiro. Cada herdeiro tem a sua fração daquele imóvel. Isso é o que chamamos de condomínio. Mas, doutor, o que é condomínio? Aqui é preciso fazer uma observação muito importante. Quando eu falo em condomínio, eu não estou falando de prédio, de síndico, assembleia, portaria, taxa condominial. Não é nada disso. Eu estou falando de condomínio no sentido jurídico, ou seja, 2 ou mais pessoas são donas do mesmo bem. Isso é o condomínio. Depois do inventário, é muito comum que os herdeiros se tornem coproprietários do mesmo imóvel. E aí começa o problema, porque para vender esse imóvel de forma amigável, normalmente todos precisam concordar. Mas e quando um não concorda? E quando um herdeiro quer vender e o outro não quer vender? E quando um herdeiro está usando o imóvel sozinho? E quando o imóvel está parado, gerando IPTU, condomínio, manutenção, dívida e briga familiar? É aqui que entra a chamada extinção de condomínio. A extinção de condomínio é o caminho usado quando uma pessoa não quer mais permanecer dona de um bem junto com outras pessoas. Em palavras bem simples, é a forma de encerrar essa propriedade em conjunto. Ou seja, se várias pessoas são donas do mesmo imóvel e não conseguem chegar a um acordo sobre o que fazer com ele, uma delas pode buscar sim uma solução para sair dessa situação. A lógica é a seguinte: ninguém é obrigado a ficar preso sempre em um imóvel com os outros herdeiros eternamente. Se os herdeiros não conseguem chegar a um acordo, pode ser possível pedir juridicamente a venda do imóvel para que o valor seja dividido entre todos os donos, de acordo com a parte de cada um. Voltando à pergunta inicial, um herdeiro pode impedir a venda do imóvel para sempre? Em muitos casos, a resposta é não.
ele pode concordar amigavelmente, ele pode se recusar a assinar, ele pode dificultar, ele pode dizer que não quer vender, mas isso não significa que ele tenha o poder de travar essa situação eternamente. Se não existe acordo, o herdeiro interessado pode buscar uma solução judicial. E aqui existe uma frase importante. O herdeiro que diz, sem minha assinatura ninguém vende, pode estar confundindo resistência com poder absoluto. Porque uma coisa é ele não querer vender amigavelmente. Outra coisa é ele impedir para sempre que os demais exerçam seus direitos. Agora, antes de pensar em processo, existem alguns caminhos que podem ser tentados. O primeiro caminho é o acordo. Os herdeiros podem conversar e vender esse imóvel para uma terceira pessoa. Nesse caso, todos assinam a venda e o valor é dividido conforme a parte de cada um. Esse é o melhor caminho. Esse costuma ser sempre o melhor caminho, o mais rápido, mais barato e menos desgastante. O segundo caminho é um herdeiro comprar parte dos outros. Por exemplo, se um irmão quer ficar com a casa, ele pode pagar a parte dos demais. Isso costuma ser uma boa saída quando alguém tem interesse emocional ou prático nesse imóvel. Às vezes aquele imóvel tem valor afetivo, às vezes um dos herdeiros já mora ali, então ele pode comprar a parte dos demais. Às vezes a família prefere manter esse bem com alguém que é conhecido. Mas para isso funcionar, quem quer ficar com o imóvel precisa pagar corretamente a parte dos outros. O terceiro caminho é fazer um acordo de uso ou aluguel. Às vezes a família decide alugar o imóvel e dividir o valor recebido. Ou permite que um herdeiro fique no imóvel por determinado período, desde que assuma as despesas, porque tem que existir alguma compensação aos demais. Isso pode funcionar quando existe um diálogo entre os herdeiros. Mas quando nada disso funciona, quando não existe conversa, quando ninguém chega a um acordo, um herdeiro simplesmente trava tudo, a extinção de condomínio pode ser a saída para destravar essa situação. Agora eu preciso falar de uma situação muito comum. O herdeiro mora sozinho no imóvel herdado. Isso acontece demais. O pai ou a mãe falece, um dos filhos continua morando na casa, os outros herdeiros não conseguem usar o imóvel, não recebem aluguel, não conseguem vender, e ainda ficam discutindo IPTU, condomínio, manutenção, reforma. A pergunta é a seguinte: esse herdeiro pode simplesmente morar no imóvel como se fosse o único dono? Depende do caso. Mas, em regra, se o imóvel pertence a todos os herdeiros, o uso exclusivo por apenas um deles pode gerar discussão sobre o pagamento de um aluguel ou indenização aos demais. Pensa comigo, são 3 pessoas que são donas desse imóvel, mas só uma usa o bem inteiro. As outras 2 podem estar sendo privadas do uso da parte delas. Por isso, em muitos casos, é possível discutir essa compensação. Mas atenção, isso precisa ser analisado com cuidado, não é automático em todo caso. É preciso avaliar desde quando essa pessoa mora no imóvel. É preciso verificar se houve autorização dos demais, é preciso saber se os outros herdeiros se opuseram a esse uso. Também é importante analisar se existem despesas pagas por quem está morando no aluguel, no imóvel. Por exemplo, essa pessoa pagou IPTU, pagou condomínio, fez reformas necessárias, cuidou ali da conservação desse imóvel, ou havia algum acordo para ele ficar ali? Existe uma proteção especial envolvida? Tudo isso precisa ser analisado. A ideia central que você precisa entender: morar no imóvel herdado não transforma o herdeiro em dono de 100% daquele bem. Se ele tem apenas uma parte, ele continua tendo aquela parte. O uso exclusivo pode sim gerar consequências. Agora existe um ponto muito importante. Nem sempre será possível vender o imóvel imediatamente. Existem exceções. E uma das mais importantes é o chamado direito real de habitação. Esse nome parece complicado, mas a ideia é simples. Eu vou explicar. Em alguns casos, o cônjuge ou companheiro sobrevivente tem o direito de continuar morando no imóvel,
que servia de residência da família. Imagine, por exemplo, que o marido falece e deixa a viúva morando no único imóvel residencial da família. Mesmo que existam filhos, herdeiros necessários, portanto, pode haver a proteção para que essa viúva continue morando ali. Esse direito não significa necessariamente que ela seja dona de todo o imóvel, mas pode significar que os demais herdeiros não conseguem vender o imóvel enquanto esse direito existir, e é um direito vitalício. Então, é muito importante separar essas duas situações. A primeira situação, um herdeiro simplesmente não quer vender porque não quer. A segunda situação, existe alguém protegido por um direito de moradia, o direito real de habitação, como, por exemplo, pode acontecer com um cônjuge ou companheiro sobrevivente. São situações completamente diferentes. Na primeira situação, a extinção do condomínio pode ser uma solução. Na segunda, a venda pode encontrar uma barreira jurídica importante. Por isso, nunca analise esse tipo de caso só com base na frase "um herdeiro não quer vender". Essa frase sozinha não resolve o problema. É preciso entender quem está no imóvel. É preciso entender por qual motivo essa pessoa está lá. É preciso analisar como foi feita a partilha. Cada detalhe pode mudar completamente o caminho e a solução jurídica para cada caso. Outro ponto importante é uma dúvida que surge. Muita gente pergunta se precisa esperar o registro da partilha na matrícula do imóvel para tomar alguma providência. Essa é uma questão mais técnica, mas eu vou explicar de forma simples. Quando alguém falece, a herança é transmitida aos herdeiros desde a abertura da sucessão. Depois, o inventário organiza formalmente essa transmissão. Em muitos casos, mesmo antes de alguns atos registrais finais, já pode haver a discussão entre os herdeiros sobre a divisão, uso e extinção do condomínio. Mas para vender o imóvel com segurança, regularizar a matrícula e organizar a documentação é fundamental. Por isso, uma das primeiras providências é verificar a matrícula atualizada do imóvel. A matrícula é como se fosse o histórico oficial daquele bem. Ali aparecem os proprietários, aparecem eventuais averbações, aparecem penhoras, aparece o usufruto, se houver, aparece também indisponibilidade, se existir, aparece financiamento e aparecem outras importantes informações que podem influenciar diretamente na venda ou na ação judicial. Além da matrícula, também é importante reunir o formal de partilha ou a escritura pública de inventário. Também vale levantar comprovantes de IPTU, comprovantes de taxa de condomínio, comprovantes de reformas, despesas com manutenção, provas de quem está usando efetivamente aquele imóvel. E se houver conversa entre os herdeiros, proposta de venda, mensagens, notificações ou tratativas de acordo, tudo isso pode ser relevante e importante. Agora deixa eu te trazer um exemplo prático. Imagine que 3 irmãos herdam uma casa depois do falecimento dos pais. O inventário terminou. Cada um ficou com 1/3. Um dos irmãos mora na casa. Os outros 2 querem vender, porque precisam do dinheiro e não querem continuar pagando despesas. O irmão que mora no imóvel diz simplesmente o seguinte: eu não vou sair e não vou vender. Você já deve ter ouvido isso. Nesse caso, os outros herdeiros podem procurar um advogado especialista para analisar a possibilidade de uma ação de extinção de condomínio. O objetivo seria encerrar essa propriedade conjunta. Se o imóvel não puder ser dividido fisicamente de forma adequada, pode ser determinada a venda do bem e a divisão do dinheiro. Agora eu vou trazer outro exemplo. Imagina que quem está morando nesse imóvel é a viúva do falecido. E aquele era o imóvel de residência da família. Nesse caso, pode existir o direito real de habitação. E aí a situação muda completamente. Os filhos podem ser herdeiros,
podem ter parte no imóvel, podem até querer vender, mas talvez não consigam obrigar a venda enquanto esse direito estiver protegido. E eu já falei que é um direito vitalício, ele se extingue com a morte. Percebe como um detalhe muda tudo? Por isso, cuidado com respostas prontas. Na internet, muita gente diz: é só entrar com ação de extinção de condomínio. Mas nem sempre é tão simples assim. Às vezes, esse realmente é o caminho. Às vezes, o melhor caminho é uma negociação. Às vezes, existe um direito de moradia que precisa ser respeitado. Às vezes, o imóvel tem problema com documentação, o inventário ainda não terminou. Às vezes, existe ali um herdeiro menor ou incapaz. E tudo isso precisa ser analisado pelo profissional na hora de apresentar a solução adequada. Agora, do ponto de vista prático, quais são os sinais de que a família talvez precise avaliar a extinção de condomínio? Bom, um primeiro sinal é o inventário já terminou, mas os herdeiros não conseguem vender o imóvel. Um outro sinal é um herdeiro se recusa a assinar qualquer proposta sem apresentar alternativa. Ou, por outro lado, um herdeiro usa imóvel sozinho e os demais não recebem nada. Ou ainda um quarto sinal: o imóvel está gerando despesa e ninguém quer assumir aquela despesa. O bem está parado há anos, perdendo valor, enquanto a família continua brigando. O herdeiro quer receber a parte dele, mas os demais querem manter o imóvel sem pagar por isso. Nessas situações, pode ser a hora de buscar orientação jurídica especializada e ver se é caso de extinção de condomínio ou não. E aqui vai um alerta importante: não tenta resolver esse tipo de conflito na base da ameaça. Isso troque ofensa no grupo da família, não assina contrato sem entender as consequências, não aceite vender a sua parte por um valor muito abaixo do mercado só para se livrar desse problema, para não brigar. E também não acha que por morar no imóvel você automaticamente tem o direito a ficar nele para sempre. Não é assim, eu já expliquei. Tudo precisa ser analisado com bastante cuidado e por um especialista de preferência. Muitas disputas familiares ficam mais caras justamente porque as pessoas passam anos tentando resolver sozinha, sem documentação, sem acordo claro, sem orientação jurídica. A extinção de condomínio pode ser uma ferramenta muito útil, mas ela precisa ser usada no momento certo e de forma correta. Então vamos recapitular aqui. Depois do inventário, é comum que vários herdeiros se tornem donos do mesmo imóvel. Se todos concordam, o imóvel pode ser vendido amigavelmente. Se um quer ficar com o imóvel, ele pode tentar comprar a parte dos demais. Se todos concordam com o aluguel, também é possível organizar isso e alugar. Mas se não existe acordo e ninguém quer permanecer preso nessa situação, a extinção de condomínio pode ser o caminho para pedir a venda do imóvel e a divisão do valor. Porém, é preciso ter atenção às exceções, eu já expliquei, especialmente quando existe cônjuge ou companheiro sobrevivente com possível direito real de habitação. Também é preciso ter cuidado quando há um herdeiro vulnerável, incapaz, menor de idade, ou caso tenha usufruto ou qualquer restrição na matrícula do imóvel. Então, a grande mensagem desse vídeo é a seguinte: um herdeiro não consegue, em regra, obrigar todos a ficarem presos para sempre em um imóvel herdado. Mas também é verdade que nem todo imóvel herdado pode ser vendido de imediato, tem que analisar. O caminho correto depende da análise do caso concreto. Se você está vivendo uma situação parecida com um imóvel de herança travado, o herdeiro que não quer vender, alguém morando sozinho no bem, ou um inventário que terminou, mas não resolveu o conflito, procure orientação jurídica especializada antes de tomar qualquer decisão. Não deixe a briga familiar consumir o patrimônio. Não deixe o imóvel parado por anos. E não tome decisões importantes sem entender os seus direitos. Se esse vídeo te ajudou, eu quero te pedir duas coisas. Curte esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal e permite que esse conteúdo chegue a outras famílias que também estão passando pela mesma situação que você.
um inventário em um imóvel herdado em condomínio. Segundo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu sempre trago conteúdos sobre inventário, herança, conflitos familiares, explicando de forma simples e direta. Um abraço e até o próximo vídeo.